Você já parou para pensar de onde vem toda a energia que você consome? A resposta vai muito além do plugue de uma tomada. No Brasil, a energia produzida percorre um longo caminho até chegar à sua casa, e isso custa caro. Falar em energia numa época em que sustentabilidade está em alta é pensar o que será do nosso futuro. E é aí que surge a energia renovável. Ela é infinita, ela estará sempre disponível, porque ela está muito relacionada à questão, se for uma hidrelétrica ou uma pequena central hidrelétrica, ela está relacionada à chuva, aos reservatórios e o potencial da água, né? Já as energias, tanto eólica quanto solar, também são energias que estão disponíveis para todos permanentemente. No Brasil, quase 80% da energia produzida é gerada por hidrelétricas. No mundo, já se discutiu e muito se o método adotado aqui é ou não renovável. Mas, para esse especialista, a discussão já está ultrapassada. Está na hora de colocar novos meios de geração de energia em prática. Em termos internacionais, sempre havia uma certa incerteza se a energia hidráulica fosse uma energia renovável. E é, né? E fora isso, o Brasil ainda tem para oferecer uma condição de vento e de sol muito favorável. O Brasil é um país que tem uma excelente condição de insolação em praticamente todo o nosso território e tem também uma costa de 8.000 quilômetros com ótimas condições de vento. Então a gente está numa situação muito confortável de ter para o futuro e no momento uma matriz energética bastante sustentável. Sustentável é o nome dado para um tipo de desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as futuras gerações. A necessidade de se pensar em alternativas para a geração de energia começou com a própria ineficiência do setor elétrico no Brasil, em operação desde as décadas de 50 e 60, com a criação da Eletrobras. Um dos desafios, por exemplo, era como levar uma hidrelétrica para a região amazônica. Pensar que a rede de produção de energia está a 3 ou 4 mil quilômetros de extensão, é inevitável não ter um custo alto com o sistema de transmissão, além das consequências ambientais que isso traz. Eu acho que houve algum momento de lampejo onde, por que não gerar mais próximo do consumo? Por que não trazer essa condição para próximo das cidades? E isso passa necessariamente pela evolução da energia solar. A energia solar se divide em duas grandes áreas. Energia solar térmica, uma tecnologia mais tradicional que é usada no aquecimento residencial, e a energia fotovoltaica, que faz a conversão da luz do sol em energia elétrica, para qualquer tipo de uso, como acontece nesse laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, tudo funciona por meio da energia solar. Essa corrente elétrica fica disponível imediatamente a partir do momento que foi gerada. E aí você precisa consumir, armazenar ou injetar na rede. E se engana quem pensa que gerar a própria energia é algo muito distante ou inviável. Mas vamos a uma conta rápida. Para um consumidor residencial com uma família de 4 pessoas, instalar esse tipo de energia custa em torno de R$15 mil. O retorno desse investimento é a médio prazo. Dependendo do lugar do Brasil onde você estiver, da quantidade de sol e o quanto custa energia convencional, isso vai se pagar entre 5 e 7 anos. E as placas, o gerador inteiro, tem uma garantia de 25 anos. Então, entre 5 e 7 anos, você paga o investimento. E a partir disso, até o ano 25, tem energia de graça. Desde 2012, a legislação brasileira permite que você instale um telhado fotovoltaico, como você vê aqui no laboratório, e injete energia na rede. Então, se você tem isso na sua casa, agora, por exemplo, você está aqui no laboratório e lá na sua casa, se você tiver um telhado solar, num dia ensolarado, você tem poucos consumos na sua casa, porque você não está em casa. Então, neste momento, a energia é injetada na rede, você acumula um crédito de energia que vai ser usado quando você voltar para casa, ou à noite, ou num dia que estiver nublado,
Então, toda essa energia é energia injetada na rede e creditada a seu favor para uso posterior. A energia solar ainda está em fase de consolidação, mas com uma condição muito favorável. Temos o clima tropical e com boa insolação na maior parte do país. O que faltava até então para desenvolver e aplicar essa tecnologia eram estudos que comprovavam seus benefícios. Eu acho que passa por duas questões fundamentais: legislação e conhecimento. Eu acho que havendo legislação apropriada e o conhecimento, nós vamos ter condições do investimento acontecer. Então se forma dessa forma um triângulo onde as questões estão resolvidas. Havendo a legislação num vértice do triângulo, havendo conhecimento num outro vértice do triângulo, o investimento passa a ser uma consequência. Nós já avançamos bastante nisso. Nós não tínhamos praticamente nada. Hoje, a partir da iniciativa da ANEEL, através da resolução 482, nós temos uma legislação muito favorável, muito adequada, muito bem equacionada. Foi graças à legislação que esse tipo de energia conseguiu se popularizar e trazer vantagens ao consumidor, como, por exemplo, baratear, e ainda a promessa de movimentar a economia do país. Quando você faz uma grande obra, você está empregando muita gente num determinado espaço de tempo que a obra está sendo feita. Depois, quando a obra se conclui e as unidades de construção de uma grande barragem são desativadas, você deixa um monte de sequela. Você deixa problemas de pessoas desempregadas, você deixa pessoas de terras ocupadas, pessoas que tiveram que deixar o campo por causa dos reservatórios. Então, ninguém mensura, ninguém quantifica os problemas que ficam pós uma grande obra. Vide o caso de Mariana, por exemplo, do que gerou, né, as consequências 10, 15 anos depois. Então a energia pulverizada, como eu chamo, essa energia distribuída, como é chamada, ela tem esse lado de não te deixar sequela para o futuro. Com energia fotovoltaica, você não paga nada pela fonte de energia. Não polui, não tem ruído e ainda é inesgotável. Ou seja, ela se tornou mais competitiva em relação à energia convencional. A energia solar é a única que tem essa possibilidade de você estar gerando onde está havendo o consumo. Ela é quase que uma energia urbana e curtar caminho. Você está se livrando de uma série de coisas. Você hoje tem imposto na tarifa que você paga, tem imposto de transmissão, tem imposto de distribuição, que são custos associados ao fato da energia que está longe chegar na tua casa. Isso foi uma batalha muito longa, né, e que finalmente o governo agora reconhece e admite que a geração fotovoltaica tem um papel a cumprir no mix, na matriz energética brasileira. Existia no Brasil um entendimento de que a geração hidrelétrica, que é predominante, poderia, por um período muito longo, continuar sendo a matriz principal do Brasil, né? Aí os empreendimentos de grande porte, que cada vez mais estão longe dos polos de consumo, começaram a apresentar problemas de financiamento, problemas ambientais, são grandes obras que envolvem recursos vultosos, dívida externa, coisas desse tipo. E o Brasil finalmente começou a despertar para essa geração pulverizada que está nos telhados das casas, espalhados por todo o Brasil. E ainda assim, o Brasil, um país tropical, tinha total capacidade de sair à frente e ser pioneiro nesse tipo de energia renovável. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão e muitos países que têm muito menos radiação solar do que o Brasil, essas políticas começaram mais cedo por talvez maior necessidade de amplificar e de diversificar a sua matriz. Isso também é associado à vontade de ser protagonista dessa tecnologia, de ser um mercado vendedor, porque o Brasil hoje, por não ter assumido o protagonismo, é um mercado consumidor. A gente compra essas placas, todas que você vê aqui são importadas, né? E elas são então exportadas desses países que resolveram tomar a frente e investir nisso algumas décadas atrás. Um dos primeiros projetos de energia solar começou há 10 anos na Eletrosul, que atua nas áreas de geração, transmissão e comercialização de energia para os 3 estados da região sul, além do Mato Grosso do Sul e Rondônia. O projeto começou em 2008, quando a universidade, em parceria com o Instituto Ideal,
trouxeram para a Eletrosul uma ideia de utilização da energia solar usando o prédio do edifício, né, de várias formas diferentes. Como naquela época era tudo muito embrionário, a gente fizemos uma planta pequena para começar a estudar essa energia e ao longo do tempo fomos estudando e desenvolvendo, aprimorando o projeto que seria depois implantado. No meio do caminho, como era um projeto também era muito caro falar em energia solar antigamente, há 5 anos atrás, o KfW ofereceu para nós uma linha de crédito ao fundo perdido para implantar parte do projeto, né? Então esse foi o gatilho para que a gente realmente decidisse desenvolver. Naquela época, a Eletrosul inovou não só na concepção da usina megawatt solar, como foi a pioneira no mercado livre, na comercialização de energia fotovoltaica. O primeiro leilão aconteceu em 2014. Em 2012, ele iniciou a implantação, concluindo em 2014. A gente teve um pouco de dificuldade na execução desse projeto com a empresa contratada, mas em 2014 ele iniciou as operações. Entre 2014 e 2015 também tivemos algumas dificuldades de operação em função de mau funcionamento de um equipamento, mas depois dele solucionado, agora ele está funcionando perfeitamente, sem problema nenhum. A gente, assim como qualquer usina no Brasil, tudo que é produzido ele é colocado no sistema elétrico, né? O sistema elétrico ele é um sistema interligado. Então, aquilo que a gente está colocando aqui, a gente mede tudo o que a gente produziu e isso que a gente produziu de energia, a gente pode vender através de contratos de energia. No caso da Eletrosul, como nós também somos consumidores especiais, ou seja, somos consumidores que temos uma carga instalada maior, acima de 500 kW, e isso nos permite comprar energia diretamente. Diferente de consumidores residenciais que estamos sempre a gente está sempre através de uma distribuidora consumindo energia, a gente não tem poder de escolha. Santa Catarina, assim como todo o Brasil, tem um grande potencial para desenvolvimento de novas fontes de energia renovável. Apesar disso, a geração de energia solar ainda é insignificante para a matriz energética do estado. Mas é visando ampliar essa capacidade que alguns estudos são feitos. Nós temos hoje centros de pesquisa aqui em Florianópolis mesmo, nós temos um importante laboratório solar, que é uma referência nacional, que tem contribuído muito para a qualificação da mão de obra, a preparação de professores e também formadores de negócios para o futuro. E por falar em futuro, você já imaginou daqui a alguns anos abastecer o carro sem ir ao posto de combustível? Na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das principais responsáveis pelos estudos sobre energia fotovoltaica no Brasil, um projeto de ônibus elétrico já faz a gente se aproximar do que imaginamos estar muito longe. Imagina só você estacionar o seu carro na garagem da sua casa e ali mesmo, embaixo de placas de energia solar ou conectado a uma tomada, ele ser abastecido. É isso que acontece com o ônibus da universidade. Bom, e para a gente conhecer um dos primeiros projetos práticos desse tipo de produção e uso de energia, a gente está dentro do ônibus da Universidade Federal de Santa Catarina. E é o professor Ricardo que vai esclarecer para a gente, mostrar um pouco mais, contar para a gente desse estudo de tudo que acontece aqui nesse ônibus. Professor, é um dos primeiros projetos práticos e a gente vê quantas novidades, quantas tecnologias presentes num único espaço aqui, não é mesmo? O ônibus ele alia a geração de energia solar, de eletricidade, com mobilidade elétrica, né? E ele usa, esse projeto ele se chama de deslocamento produtivo. Esse espaço é um ambiente de trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente se desloca lá do campo central até o laboratório, você pode estar trabalhando. As pessoas aqui no ônibus estão trabalhando enquanto estão se deslocando. E esse ônibus, apesar de existirem outros ônibus elétricos por todo o mundo e até aqui no Brasil, é o único ônibus que tem toda a sua energia gerada através da geração solar fotovoltaica. Qual é a diferença desse ônibus para os demais? É aquela tomada que a gente viu lá onde estava sendo carregado. Isso, aquela tomada garante que toda a energia que é utilizada para deslocar esse ônibus é de fonte solar, porque todo o laboratório é movido à energia solar daquelas coberturas que você viu lá no laboratório, e tudo isso garante então que 100% da nossa energia seja de geração solar.
Agora, professor, como que foi o investimento para ter um ônibus como esse? O investimento foi feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, justamente pela inovação que ele representa. Agora, custo. Quanto custa um ônibus desse? E se a gente consegue até comparar com os ônibus convencionais que a gente encontra, na maioria ainda aqui no Brasil? Essa é o maior entrave para a disseminação de um veículo como esse. Ele custou 3 vezes mais caro do que um veículo equivalente a diesel. Então você tem esse preço que é muito caro porque foi feito só tem esse. E é aquele problema circular, né? Você é muito caro porque foi feito só e porque só tem esse ele custou muito caro. Então o que a gente precisa são de políticas de Estado, né, para que esse ciclo seja quebrado e isso seja estimulado a produção em grande escala. Com produção em massa, esse veículo pode chegar a ser competitivo com um veículo convencional a diesel. Esse ônibus faz 5 viagens regulares por dia. A cada parada no laboratório, ele é recarregado por 1 hora. Como o veículo não tem nenhum sistema de energia solar, ele utiliza a energia fotovoltaica gerada no laboratório por meio de uma tomada. Toda a energia é responsável pela circulação do ônibus. Nesse painel é possível observar a autonomia. Esse funcionamento fica mais nítido ainda numa situação de congestionamento, por exemplo, o que pode acontecer durante o trajeto entre a universidade e o laboratório. O que acontece no ônibus nesse momento quando a gente tem um contratempo durante a viagem? O ônibus, quando ele está parado, ele não consome energia de tração. Enquanto isso, todos os outros carros aqui à nossa volta estão queimando combustível quando eles estão parados no engarrafamento. E o ônibus elétrico, ou qualquer carro elétrico, não. Então, além de tudo, de ser mais econômico, ele também não está poluindo. Sim, ele não usa energia quando ele está parado. É só quando ele acelera que o motor elétrico começa a funcionar. Diferente de um motor a combustão, que fica funcionando mesmo quando ele está parado. Nesse caso de congestionamento, o único consumo de energia fica por conta do ar-condicionado e do uso das tomadas e saídas USB. Conforme a necessidade e estimativa de tempo no trânsito, diminui o ar ou desliga. E quando eu falei tomadas e saídas USB, você não ouviu errado não, é isso mesmo. O ônibus fornece, a partir da mesma fonte fotovoltaica, energia para que se torne um escritório, seja para estudar ou trabalhar ao longo da viagem. E mais, os usuários podem conectar ao Wi-Fi. Até então, a melhor coisa que apareceu. Pois se não tivesse o transporte do ônibus elétrico, além da 1h30 que a gente gastaria para chegar no escritório do Sapiens, para ter aula ou até mesmo trabalhar, ia ter muito tempo perdido. Aqui com as tomadas, com a internet e Wi-Fi que tem disponível, dá para, além de ficar estudando, trocar e-mails, trabalhar, precisar ver um vídeo, fazer uma reunião via Skype. E ainda economiza. Economiza muito, seja em gasolina ou até no Vale Transporte. Na época da graduação ele ajudava muito porque os horários eram muito quebrados, né? A gente tinha aula na UFSC, que tinha que ir até o Sapiens, então ele dava uma flexibilidade que com o transporte público convencional a gente não tinha. Como o Lucas disse, é 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E antes do ônibus a gente ia de carona pro lab, então a gente acabava gastando muito com gasolina, assim, que é uma distância bem considerável. O gasto com combustível não é preocupação para esse ônibus e muito menos o custo para esse tipo de transporte. Do centro de Florianópolis, do campus da Universidade Federal de Santa Catarina até o laboratório, são 52 quilômetros por viagem, ida e volta. O trajeto dura cerca de 30 minutos. Para fazer esse percurso, o ônibus consome 60 kWh. Se comparar com a tarifa de energia elétrica convencional em Florianópolis, 60 kWh custa mais ou menos R$30. E se a gente comparar o custo dessa viagem de ônibus com o carro popular 1.0 a gasolina, em que o litro do combustível rende 14 quilômetros, chegamos à conclusão de que são necessários quase 4 litros para fazer o mesmo trajeto. O preço médio da gasolina hoje é de R$ 4,00, totalizando a despesa de R$ 14,80. Ou seja, a metade do custo para o transporte com ônibus elétrico, mas com muito menos vantagens. O Brasil ainda precisa de mais investimentos, né, nessa área. Aqui na nossa universidade é extremamente útil para os alunos porque o nosso laboratório fica cerca de 30 minutos, né, de carro do campus
matriz central. É claro que as universidades são os pioneiros, né, para esse tipo de projeto, então temos nosso ônibus na nossa universidade, enquanto as outras universidades forem implementando esses projetos, aí sim a gente pode ver uma escala maior, né, no Brasil. E enquanto isso, a gente só consegue comparar os primeiros resultados desse projeto de energia fotovoltaica com os exemplos que vêm de fora. Agora, para você ter uma noção ou então melhor visualizar o avanço dessa tecnologia, a gente vai comparar esse ônibus da Universidade Federal de Santa Catarina com este carro que pertence ao laboratório da universidade. Esse ônibus ele é de fabricação de 2016 e circula desde março de 2017. Nesse momento, ele está sendo carregado cerca de 1 hora de carga para 2 toneladas de bateria. E olha que ele tem uma autonomia de 72 quilômetros. Já esse carro, ele é de comercialização lá da Europa, não tem aqui no Brasil, mas a fabricação dele é de 2013. Agora, para a gente ter uma noção, este carro aqui, ele leva cerca de 3 horas e meia de carga. E ele tem uma autonomia de 80 km por hora e circula até 80 km de distância. O que vocês estão pensando para o futuro diante de um projeto desse? O que mais vocês estão planejando agora? A expectativa é que a eficiência e a autonomia das baterias, né, proporcione que o veículo possa andar mais tempo sem necessidade de carregar, né? Por nosso caso, que o ônibus faz essas 5 viagens regulares e ele fica parado 1 hora inteira, não é um problema, porque nós iríamos deixar ele parado de qualquer maneira. O que precisa agora é avançar as baterias para que um ônibus urbano mais convencional, que não para nunca ao longo do dia, fica andando o tempo todo, possa também usar essa tecnologia. Outra fonte de energia renovável em desenvolvimento no Brasil é a energia produzida pelo vento. Para tanto, são instalados aerogeradores em locais descampados. Os aerogeradores lembram um catavento. A parte de cima gira para captar o vento como um girassol que procura pelo sol. Eles sempre giram no sentido horário. Para gerar energia, o vento precisa estar a 3,5 metros por segundo, sendo a capacidade máxima de 13 metros por segundo. Se o vento é mais forte do que isso e acima de 22 metros por segundo, a torre para de funcionar. Cada torre tem capacidade de abastecer 2.250 famílias. Assim funciona a chamada energia eólica. Mas a manutenção e operação desses parques se tornaram o entrave para a produção de energia. Nós estamos tendo um problema de operação e manutenção dos nossos parques feitos à época, porque o tipo de equipamento à época, desde então, houve uma modernização expressiva, né? E o equipamento à época fornecido é uma empresa que hoje não opera mais no Brasil, de sorte que nós estamos tendo paulatinamente a parada de algumas dessas máquinas por falta de operação e manutenção, o que é lamentável. Isso é algo que o empreendedor que investe nesse segmento deve ter sua atenção, porque uma empresa que não está absolutamente consolidada pode fechar as portas e essas setup dessas máquinas, elas são feitas de forma computadorizada e só o fabricante detém o know-how. Então está acontecendo a falta de peça, a falta de reposição adequada desses equipamentos e eles estão produzindo pouco e parando. Essa é a situação do Parque Eólico em Bom Jardim da Serra, na região serrana de Santa Catarina. A promessa de desenvolvimento econômico e sustentável acabou frustrando a cidade e a cada dia se torna um elefante branco. O Jorge e mais 15 pessoas são proprietários das terras onde os aerogeradores foram instalados. E desde então, nunca mais viu ninguém da empresa por ali. No ano 2008, algumas pessoas vieram aqui, entraram em contato com os proprietários de terra aqui desse parque eólico. E posteriormente vieram e a gente assinou um contrato de 25 anos
para a exploração da energia eólica. Eles nos trouxeram a proposta, mas toda a parte operacional seria toda a responsabilidade deles, né? Mas a gente pensou que isso aí ela ia funcionar direto, né? O investimento, na época, de acordo com o que foi passado aos proprietários, foi de 700 milhões de reais. E parte disso foi perdida, porque das 62 torres de aerogeradores, apenas 9 estão funcionando. Isso deixa a gente até um pouco chateado, né? Mesmo eles estando nos pagando em dia direitinho, mas fica essa frustração. Essa frustração ultrapassa os interesses do Jorge e dos demais proprietários dessas terras. A cidade deixou de arrecadar e de se desenvolver. Hoje, por exemplo, para ter uma noção, se o município arrecada R$100 mil em CM, que é o que o Estado repassa, se o parque estiver operando 100%, vai aumentar em 150% a arrecadação de CM. Então, de 100 mil passa a R$250 mil. Mas o mais importante hoje é que se o parque vier a operar, é a geração de empregos, né? Um movimento econômico e, claro, a arrecadação tributária, que o município aumentar 150% num país em crise hoje é muito importante, né? Na minha opinião, faltou muito, principalmente, o preparo da mão de obra da comunidade local para atuar no ramo das energias renováveis. Sem contar que hoje esse abandono energético e social que nós vemos também é resultado da falta de muita discussão e, ao meu ver, de planejamento. Porque não se sabe ao certo se foram problemas técnicos, foram problema na ordem da construção das torres. Enfim, hoje em dia o que se tem é um abandono energético social. Quem controlava esse parque era uma empresa argentina que teve dificuldades financeiras e acabou falindo. Hoje, todo o parque é administrado por um fundo da Caixa Econômica Federal, a maior financiadora do empreendimento. É uma notícia animadora, né? Porque quando o parque veio para cá, criou grandes expectativas. Não só criou, como ele mudou a cara econômica da região, né, do município. Houve aumento em arrecadação, aumento em emprego. Ele teve um impacto socioeconômico muito grande e depois arrefeceu. Mas agora a gente vê com uma boa expectativa, porque a Caixa tem a intenção de terminar. Esse fundo que a Caixa administra o parque tem a intenção de botar em operação. Até porque o parque ele é lucrativo. A única alternativa seria a substituição completa dos equipamentos, inclusive da torre. Seria um upgrade, né? Isso seria o equivalente a fazer um parque gerador novo. Ocorre que essa disciplina sobre a qual estamos tratando é feita pela ANEEL. Isso tem todo um trâmite com penalidades severas e precisaria fazer uma análise da repercussão econômica e dos benefícios eventuais que teria a substituição desses equipamentos todos. Paralelo a isso, 2 novos projetos estão em andamento. O que nós temos feito é incentivar a instalação de novos parques eólicos e daí nós temos 2 projetos bem adiantados em fase de discussão, que é o Parque do Funil e o Parque da Serra Catarinense. Nós acreditamos que se os órgãos ambientais tão logo liberem a construção desses parques, eles vão sim acontecer de uma forma mais ordenada e diferente do que foi esse parque atual. Diferente da situação do Parque Eólico de Bom Jardim da Serra, na região serrana de Santa Catarina, o Parque Eólico aqui de Água Doce, no meio oeste, é o maior do estado. Aqui no total são 109 torres. Dessas 109, 86 são da empresa Energimp. E dessas 86, 35 não estão funcionando, mas também tem torres de outra empresa, a EDP Renováveis. Dessa empresa, todas as 23 estão em funcionamento. A diferença entre os aerogeradores das 2 empresas é nítida. Essas torres com as pontas das pás em vermelho são da EDP Renováveis. Elas pertencem a uma multinacional de Portugal. Construídos em 2002, cada aerogerador tem 60 metros de altura e a pá com aproximadamente 23 metros, o suficiente para gerar 0,5 megawatts. Os outros aerogeradores são da Energimp, uma empresa argentina. Eles foram construídos em 2010. As 86 torres estão distribuídas em 6 parques e são maiores, 100 metros de altura e 37 metros de pá. Cada aerogerador tem capacidade de gerar 1,5 megawatts.
E somando todos os parques, a energia gerada nesses parques eólicos é suficiente para abastecer a cidade de Joinville, a maior do estado de Santa Catarina. É muito importante para o município. Primeiro, o local, né? A Água Doce é privilegiada com essa questão dos ventos, então montou-se aqui os 2 parques eólicos atuais. Os benefícios para o município são a nível de turismo, divulga o município, para os produtores rurais, estradas, que eles usam para escoamento de suas produções, e o aluguel mensal que os produtores aqui do parque eólico, que tem as propriedades, recebem das empresas. O retorno pela arrecadação, pelo ICMS, né, pela venda da energia elétrica, ele é de grande importância para o município, ele representa hoje 20% da arrecadação e que em termos de valores isso também é em torno de R$400 mil. Ele é revertido em benefícios para a população, em obras, nas várias assistência social, educação, melhoria de vida para os nossos munícipes, nas diversas áreas. Em Água Doce, as torres geradoras que não estão funcionando ainda não prejudicaram a arrecadação do município e nem deve, uma vez que já está prevista a manutenção nos próximos 6 meses. E pelo contrário, a cidade já calcula os benefícios da construção do novo parque eólico. Existe o projeto do novo parque eólico em outro local, né, também previsto para ser iniciado durante o ano que vem, pelas informações que a gente tem. São mais 105 aerogeradores em outro local, aqui em cima, né, nessa área de campus, que vai ser iniciado no próximo ano. É uma tecnologia um pouquinho diferente, uns aerogeradores mais altos, né, dos atuais aqui. Os atuais aqui, um parque é 60 metros, o outro é em torno de 80 a 100 metros, os aerogeradores. Esse novo parque eólico visualiza um equipamento com mais de 100 metros de altura. A instalação de novos parques eólicos só é possível com a ajuda de um programa estadual que tem como objetivo viabilizar os projetos. Até alguns anos existia um entrave muito grande na hora de legalizar e de conseguir a licença ambiental. Como o governo é responsável pelo fornecimento de energia e sozinho não o cumpre, é preciso essa prestação de serviço da iniciativa privada. E então surgiu uma parceria. O programa SC Mais Energia, ele nasceu da dificuldade que o empreendedor tinha de viabilizar seus projetos de geração elétrica no estado. A gente vislumbrou que os empreendedores demoravam muito para ter o seu projeto apto a participar de um leilão do governo federal. E geração de energia nunca é demais, nós precisamos aumentar a nossa geração em Santa Catarina. Então, dessa dificuldade que havia, nós juntamos os diversos órgãos do estado em torno de uma mesma mesa e cada um trouxe a sua contribuição, seja a Junta Comercial do Estado, seja o Banco Regional de Desenvolvimento do Centro-Sul, seja a Celesc, que é a nossa distribuidora, e até mesmo essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Então, nesses últimos anos, nós tivemos 117 projetos inscritos e que passamos a acompanhar e fazer com que ele tramite nos diversos órgãos de maneira mais rápida. Mesmo com os esforços dos dois lados, das empresas e do Estado, prever o futuro para a geração de energia renovável ainda esbarra na burocracia. O que era para proteger e resguardar os interesses do governo acaba prejudicando o desenvolvimento econômico e sustentável. Toda energia produzida pelo vento ou pelo sol alimenta um sistema brasileiro que é inteiro interligado. Isso quer dizer que a energia produzida no sul do Brasil pode ser vendida para um consumidor que está na região norte, mas não é energia entregue por uma concessionária que o consumidor vai receber, e sim a quantidade controlada que é retirada desse sistema nacional. E se tudo é interligado, os leilões de venda e compra de energia também é um só. E é aí que mora mais um problema das empresas geradoras de energia renovável: a competitividade. Nosso modo de entender é que o leilão centralizado deve ser modificado. Nós teríamos que ter a condição de fazer um certame local,
Isso já existe, essa possibilidade, que foi recentemente melhorada com uma nova determinação dos preços de referência para a geração distribuída. Isso permite que a distribuidora local compre até 10% de sua carga em leilões feitos por ela mesma. Nós queremos crer que quando isso acontecer, aí sim haverá viabilidade dos nossos parques eólicos. A Celesc atende 98% do território de Santa Catarina. Quando ela decidir fazer isso, nós vamos ter condição de colocar projetos eólicos, projetos de biomassa e projetos de PCH e CGH, que nós temos um potencial extraordinário a ser explorado ainda em Santa Catarina. Quase 90% de toda a energia produzida no Brasil é renovável e a matriz energética do país continua sendo abastecida principalmente pelas usinas hidrelétricas. O Brasil se destaca quando se trata de fontes de energia renováveis, devido à alta capacidade de transformar energia limpa por meio de fontes alternativas. Por isso que a energia gerada pelo vento ou pelo sol são formas de agregar essa fonte de abastecimento. Quando você fala de agregar, é bem nesse sentido. Quando você precisa operar um sistema elétrico que consome o tempo inteiro, não deixa de consumir, e você sabe que se você tivesse que contar com 100% de energia solar e eólica, você tem a certeza de que uma hora você vai ficar sem energia. A hidrelétrica já não. Ela consegue ficar num nível de produção menor sem custar nada. Simplesmente só aguardando e armazenando energia, não produzindo energia hidrelétrica significa não está escoando tanta energia do rio. Ela está armazenando, na hora que ela precisar, ela vai entrar em operação. Então ela é uma energia de baixo custo e que tem a capacidade de entrar em operação a qualquer momento. Isso é um ponto que é muito relevante, que a gente não tem como abrir mão de uma fonte como essa. A gente, na verdade, vai ter que discutir como a gente consegue expandir. A base que nós criamos ao longo desses últimos anos nos dá essa tranquilidade, esse conforto de a gente poder, inclusive, vislumbrar possibilidades de fontes alternativas, porque o principal está assegurado. Eu sempre digo assim, as hidrelétricas mais promissoras, portanto, as de menor custo, já foram construídas. As que sobraram hoje são hidrelétricas bem mais caras, pela região onde elas vão ser construídas e pelas dificuldades que vão ter para serem construídas. E aí surgem as alternativas que nós já conhecemos, a solar e a eólica. A ideia todo mundo já sabe e as pesquisas estão avançando. O desafio agora é viabilizar novos projetos. Eu acho que tem uma grande dificuldade aí, né? Os governos, de certa forma, sempre procuram não se envolver muito com questões que eles não dominam. E isso é perfeitamente explicável, né? O desconhecimento leva as pessoas que governam a terem sempre um pé atrás. Elas não querem entrar no desconhecido. E isso está em tudo que é lugar. E como que se resolve isso? Com a própria despertar das novas gerações, né? Quando um aluno que está hoje cursando engenharia, seja engenharia, economia, seja o que for, passa a ter curiosidade por uma nova fonte de energia, ele, quando chegar na sua profissão e estiver numa posição ou de mando ou de gestão em qualquer órgão público ou privado, ele vai olhar aquilo com muito mais naturalidade. Eu acho que a nova geração que vai compreender melhor tudo que hoje a gente está falando, assim ainda de uma forma emocional muito forte, né? Porque você está na fase do convencimento. Para convencer alguém, eu tenho que estar contaminado, vamos dizer assim, no bom sentido, por essa inovação. Senão, não convenço absolutamente ninguém, né? Então, essa eu acho que é uma etapa que vai ser vencida. Tu falaste muito bem, e isso se remete para a academia.
No final está ali o governo, está o usuário e está o mundo acadêmico, o mundo do conhecimento. Quando fechar esses três comprometidos, vamos dizer assim, simpáticos a essa causa, a coisa vai fluir naturalmente. A gente tem uma série de medições já sendo realizadas. Para projetos fotovoltaicos, a gente mede em 6 locais. Temos 2 medições no Mato Grosso do Sul, 2 medições em Santa Catarina, 2 medições no Rio Grande do Sul. E para projetos eólicos, a gente mede em mais de 20, quase 30 locais aproximadamente. E desses projetos a gente vai, digamos, são estudos de medição inicialmente, que a gente vai desenvolvendo, e aqueles mais propensos ou com melhores condições em relação aos outros, a gente vai desenvolvendo primeiro. Para projetos fotovoltaicos, a gente desenvolveu junto a uma usina no Mato Grosso do Sul. A gente tem uma usina hidrelétrica lá chamada São Domingos, de 48 megawatts, e ao lado dela, numa área que a gente teria que reconstituir solo, a gente estudou o aproveitamento daquela região e mapeamos um projeto de 21 megawatts. A gente já está em nível de projeto básico e como o licenciamento também é bem simplificado, então se a gente resolver entrar num projeto no futuro próximo, a gente teria já a condição de avançar bastante rápido. Talvez, no futuro, se as baterias já tiverem assumido um ponto relevante, né, se a gente tiver uma massificação das baterias em casa, aí esse controle vai ficar bem mais simplificado. Mas enquanto isso não acontecer, vai chegar um momento onde a produção de energia eólica e a produção de energia solar, ela vai se confrontar com um limite, que é o limite de risco do sistema. Falar em energia limpa se tornou mais comum na década de 1970, quando o mercado de petróleo teve um considerável aumento. De lá para cá não mudou muita coisa e quem dependia dessa fonte de energia e combustíveis se deparou com um mercado instável. Nós tínhamos uma necessidade para se manter no mercado e com isso fez com que a gente fôssemos atrás de energias alternativas, devido ao fato de a gente estar preso às políticas brasileiras, né? Hoje nós tínhamos fornecimento de o principal produto nosso, o principal combustível nosso era um produto gerado da pedra do xisto, que era regido pela Petrobras, e onde as políticas públicas nos comprometiam no nosso processo estável, nosso processo de custo dentro da nossa unidade. A necessidade de gerar o próprio combustível fez desenvolver novas tecnologias. Uma indústria comum de baterias em que o chumbo, ele é a principal matéria-prima, ele utiliza-se geralmente da energia térmica, proveniente do petróleo e também do gás. Mas esta unidade de reciclagem de baterias, aqui no meio oeste de Santa Catarina, inovou e investiu na chamada pirólise. O pneu inservível, ele chega através dos caminhões em parcerias logísticas e o processo inicia-se num tombador, onde tem uma facilitação de descarga. Nesse primeiro passo, o pneu já fica armazenado em uma área coberta, específica para isso, com piso. A partir daí, esse armazenamento temporário, ele já entra na fase de trituração. A trituração ela é necessária para o processo seguinte de pirólise, onde a trituração ela demanda de um triturador primário, para que possa fragmentar o pneu na íntegra que ele chega. Um secundário, que faz a granulometria final necessária para o processo seguinte. E a trituração ela tem uma capacidade de 5 toneladas por hora. E nossa nominal de recebimento é 900 toneladas de pneus para o processo. A etapa seguinte é o processo de pirólise em si, né, reatores pirolíticos. A matéria-prima, então, os chips de pneu em 40 milímetros, que será usado como base para o processo de pirólise, que é uma operação catalítica, uma decomposição térmica na ausência de oxigênio. É uma reação química que converte os derivados do pneu, a sua base constituinte, em óleo e carvão derivado da decomposição térmica. No processo de refino do óleo pirolítico, a condensação ocorre através de um cooler de água gelada, onde ele promove a condensação dos gases condensáveis e não condensáveis, são combustíveis e gás combustível. A linha amarela ela é proveniente do gás não condensável, então é o gás combustível. Ele acaba voltando para os reatores como fonte de energia, promovendo a queima
e isso reagindo, fazendo a reação de pirólise. A tancagem é proveniente de descanso do óleo, separação física, drenagem da água, tem a parte de equação da densidade desse combustível, que é importante para que tenha uma homogeneidade para o processo seguinte, onde vai ser utilizado esse óleo como fonte de queima e calor. Com todo esse processo, a indústria produz todo o combustível necessário para a reciclagem de baterias, ou seja, uma indústria autossustentável sem utilizar matéria-prima de origem do meio ambiente. Tudo aqui é reaproveitável. Acaba gerando um carvão, né, um produto rico em carbono, que é um dos outros insumos que no processo de reciclagem de bateria a gente precisa, que é o carvão coque ou carvão antracítico. Então, tendo a borracha, tendo o pneu, a gente consegue extrair o óleo, sendo autossuficiente nossa planta de reciclagem de bateria, e também sermos autossuficientes na necessidade de carvão metalúrgico, que é assim que denominamos esse produto, fazendo com que o nosso processo fique praticamente 98%, 95% proveniente do lixo. A nossa economia ela não foi tão grande quanto imaginávamos, tendo em vista que tivemos que investir muito no processo de moagem do pneu por conta da quantidade de aço e pelo tipo de aço que tem o pneu. Então ele é muito custoso, a gente consome uma energia elétrica muito alta, mas ele trouxe sim uma economia comparada aos preços absurdos que a gente tem hoje no combustível, vindo de outras fontes de recursos naturais. A gente consegue, com base nisso, a gente consegue ter uma estabilidade de preço, porque nós que dominamos essa cadeia de custo. E hoje esse ciclo de sustentabilidade está trazendo mais garantias operacionais para o processo, trazendo redução de custos para o processo, e isso deixa autônomo as atividades dentro do grupo, com o objetivo de voltar a ser uma nova bateria. O futuro desse projeto pode-se buscar ainda a geração de energia elétrica, porque a geração de energia elétrica nós temos fontes de energias elétricas térmicas, renováveis, que é as eólicas, as solares, as hidrelétricas, mas vindo para a energia térmica, que passa a ser um vilão para o país, porque precisa-se de fontes de combustíveis fósseis, precisa de recursos naturais. Nesse caso já não precisa, porque nós estamos pegando do pneu, da borracha, do lixo, transformando em combustível, e esse combustível pode sim gerar energia elétrica de fontes térmicas. E isso faz com que esse processo seja interessante para outros segmentos também. Então, o futuro é gerar energia elétrica a partir de um combustível proveniente do lixo. Isso é fantástico. O Arquivo A de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e obrigado pela companhia.